Vamos ser mais técnicos nisso e permitir que tanto a Petrobras faça com tranquilidade, como os organismos de fiscalização também possam ter o seu trabalho também com tranquilidade. Então há uma margem que acaba deixando, pairam dúvidas, né? Então eu acho que a CPI vai dar contribuições nesse sentido. O senhor está falando dos órgãos de fiscalização e, de fato, é uma coisa muito importante que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a CGU, tenham acesso aí a essas informações. Mas o que a gente vê, especialmente no presidente da República, que é do seu partido, o PT, é uma reclamação permanente contra esses órgãos, como se eles fossem um entrave, um problema para o desenvolvimento do país. O presidente, dia sim, dia não, reclama do Tribunal de Contas, dizendo que o Tribunal de Contas ele acaba atravancando essas obras. Onde é que está o bom senso nessa questão? Porque o senhor está colocando a coisa para um lado e o governo coloca para o outro. Não, eu penso que o governo é o poder executivo. Aí nós vamos olhar o Estado brasileiro, a dinâmica, a velocidade. Nós precisamos encarar esse debate. Eu não estou querendo estimular esse debate para diminuir o papel dos organismos de fiscalização. Nós precisamos ter isso. Acho que um Estado democrático precisa ter esses instrumentos. Agora, o poder executivo se ressente. É a BR-319 no meu estado. A BR-319. Eu considero importante, estratégico para a Amazônia, entre duas capitais e uma BR. É Porto Velho e Manaus, né? Porto Velho e Manaus. Eu considero importante, são 700 quilômetros, 800 quilômetros de estrada. Ali ninguém consegue tirar aquela estrada do papel. O que acontece? Então, o Ministério Público Federal vai lá e diz, não dá. Nós precisamos ter um ponto de equilíbrio aí entre a velocidade do querer fazer. O presidente Lula, eu vou fazer a BR-319. Não sai. Isso sendo que o ministro dos Transportes é de lá, né? É de lá e quer e não sai. E confesso aqui, lamentavelmente, eu já fiz não sei quantos. Então o projeto não é muito ruim, não, senador? Aí você vai na discussão técnica, está aqui. Ok, mas tem impacto, gera impacto. Então o Estado brasileiro então tem isso. Nós temos já uma legislação ambiental rigorosa. Nós temos os organismos de fiscalização que tem um rigor. Então o presidente Lula, quando fala, não é contra esses organismos, mas ele quer encontrar um ponto de equilíbrio para executar. O PAC é um mundo de obras. E vai, aqui, ali, é no Ceará, enfim. Então nós precisamos... esse debate é muito importante. Em relação especificamente à empresa como a Petrobras, que tem obras gigantescas e com impacto, então o Ministério Público vai lá, Tribunal de Contas da União, opa, e aí começa a ter uma discussão que às vezes ela é superada. Nesse debate da construção da refinaria Abreu e Lima, muitos itens foram superados. Só para o nosso telespectador saber, a refinaria de Pernambuco, né? Pernambuco está sendo construída. E essa polêmica não é na obra, no total, é um item da obra, é o aterro. Imagina quando for para discutir a obra inteira. A obra toda. Agora... bronca. Não, mas eu queria só no item aterro. E a Petrobras justifica a sua movimentação. Eu queria voltar só à questão da BR, lá que liga a capital de Rondônia com a capital do Amazonas. De novo, a contradição é dentro do seu partido, porque quem tem criado os entraves, pelo menos o que a gente tem visto aí na imprensa, é o ministro do Meio Ambiente, que é do seu partido, enquanto que o ministro dos Transportes é de outro partido. Não falta um pouco de coordenação interna dentro do próprio PT sobre essa questão da relação entre o desenvolvimento do meio ambiente, que aliás é uma crítica que a senadora Marina Silva, que acaba de sair do PT e ir para o PV, coloca com maior frequência, não acaba virando uma disputa de egos? Quer dizer, eu quero aparecer na imprensa, então eu vou falar isso porque eu sei que eu vou ter repercussão e, sem querer usar as palavras inadequadas, a obra que se dane, e os amazonenses e os moradores de Rondônia que se dane, e simplesmente eu apareço e fico bem com a imprensa, é isso? Eu vou tirar o PT dessa discussão, mas é do governo. Acho que o governo mostra também a composição, a formação do governo. Nós não temos um governo do PT.
Então, é uma contradição no governo. O próprio presidente quer executar a obra. E o ministro do Meio Ambiente diz assim, ó, nós temos critérios, tem que cumprir etapas para a obra ser tocada. E aí o tempo vai passando. Eu considero uma estupidez nós não fazermos a BR-319. E evidente que tem precedentes. O ministro diz assim, ó, para fazer a BR-319, nós temos que tomar providências para que não aconteça o que aconteceu com a 163, que liga o Centro-Oeste com Santarém. Então tem aquele corredor ali. E eu digo, mas não é a lógica econômica social da 163 é uma. Da BR-319 é outra. O Amazonas, ele está concentrado a sua economia no modelo da Zona Franca de Manaus. Então nós podemos ter uma estrada parque e impedir que a grilagem... não tem uma fronteira agrícola, né, dentro do estado do Amazonas, tem ali, como tem no Pará, como tem no Pará. Então, e antes dessa da BR-319, tem a Transamazônica, mais ao sul, no estado do Amazonas. Ali tem um corredor forte. Então nós temos que cuidar da Transamazônica e não permitir, nós podemos fazer a obra, ligar duas capitais, e tem várias cidades ali, pequenas comunidades, enfim, e impedir que sirva para a grilagem, para a derrubada da floresta. Então, tem que fazer isso sim, colocar uma fiscalização e fazer a estrada, por que não? O que não podemos é ficar... O Amazonas está isolado. Só se sai do Amazonas por avião ou pelo rio Amazonas, ou pelo rio Madeira e vai para o Centro-Oeste. Então não precisamos fazer a estrada. Muito bem, essa discussão sobre meio ambiente e desenvolvimento, especialmente o senhor, que é senador pelo estado do Amazonas, é uma discussão muito presente. Mas nós vamos continuar no nosso próximo bloco, vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o Jogo do Poder.